Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema polêmico, controverso. Tem gente que ama e tem gente que odeia, que é o WordPress. Não só o WordPress, mas CMS em geral. Muitos programadores, às vezes por falta de conhecimento, de vivência com um CMS, acha que é ruim ou que é coisa de amador. Porém, o mercado atual ele é regido basicamente por CMS, né? Seja ele o WordPress, que é o mais conhecido, mas tem grandes portais, conheço grandes portais usando Drupal, né? Grandes lojas virtuais, não grandes em reconhecimento, mas em volume de venda, usando Joomla, por exemplo, né? Que é uma plataforma bastante antiga e ainda utilizada hoje em dia. Então, quando se fala em CMS, principalmente o WordPress, que vai ser o foco desse vídeo, existe muito preconceito, porque é inseguro, tem muitos plugins ruins, temas ruins, né? E é aí que está o ponto. Um CMS ele foi feito para agilizar, para diminuir o tempo de produção. Então, o WordPress, por exemplo, ele já tem um painel administrativo pronto, que você tem várias funções que, se você fosse fazer o seu próprio sistema ou fazer toda vez um sistema do zero, você ia ficar se repetindo sempre o mesmo código, as mesmas funções. O que iria mudar seria um front-end, não seria o back-end. O back-end é a mesma lógica, a mesma regra de negócios, basicamente, para muitas funções. Por exemplo, login, a área de usuários com vários níveis de acesso, tudo isso já tem, na maioria dos CMS atuais, já tem tudo isso pronto. Sistema de upload, editor de texto visual, editor de código visual. Então, não tem o porquê você ficar sempre recriando do zero, a menos que seja algo muito específico e que o teu cliente esteja disposto a pagar o valor, né, o preço, por ter esse software totalmente personalizado. E daí o que acontece? Com o WordPress, as pessoas, né, os desenvolvedores, muitas vezes são iniciantes ou as próprias pessoas leigas tentam criar um site em WordPress, aprendem ali o básico de instalar um tema, instalar um plugin e configurar, e acaba que isso, depois de um tempo, causa uma invasão ou causa uma performance ruim, e a pessoa acha que é o WordPress, que é o CMS, não só com WordPress, mas com Joomla, com OpenCart, com Magento. Isso pode acontecer. A diferença é que o WordPress, por ele ser muito conhecido, tem muita pessoa totalmente leiga, que não sabe nada de programação, utilizando o WordPress para criar sites e às vezes até para vender sites. Isso daí complica muito o universo ali, né, o ecossistema do WordPress. Eu utilizo o WordPress faz uns 5 anos, assim, profissionalmente. Vários projetos durante o mês eu uso o WordPress. E nunca tive problema de invasão, né? Performance é uma questão não só do WordPress, mas também de servidor e vários outros fatores. Só que acontece. Se você não tem noção nenhuma de como programar um site do zero sem usar CMS, é bem provável que você vai fazer alguma cagada se usar um CMS, porque você não vai saber como otimizar, né? O CMS ele vai te dar certas ferramentas, mas você tem que refinar, você que vai ter que otimizar. Ele vai te dar um login, um painel administrativo pronto, que você não vai precisar perder ali 2, 3 dias fazendo, mas tem coisas que você vai ter que fazer. Eu, por exemplo, eu costumo criar os meus próprios templates e os meus próprios plugins. Então, tanto que eu tenho um site, né, que tem milhões de acessos mensais, bancos de dados com milhões de dados, e eles ainda assim são performáticos. Então, não é uma questão da ferramenta ser ruim. O lance é como você utiliza a ferramenta. Se você domina a ferramenta, você consegue utilizar ela da melhor forma possível. Eu, lá no início, quando eu comecei estudando programação, há uns 9, 10 anos atrás, eu não usava o WordPress. Quando eu conheci o WordPress, se eu não me engano, ele estava na versão 1 ponto alguma coisa. Hoje ele já está na 5.6, se eu não me engano, 5.7.
Então, eu achava que o WordPress era muito amador, eu achava que o WordPress era difícil, que era muita firula. Só que o que acontece? 4 ou 5 anos depois de eu ter tido bastante contato com programação, fazendo framework, fazendo CMS do zero, eu adquiri conhecimento suficiente que quando eu coloquei a mão no WordPress, depois desses 4 ou 5 anos, eu consegui entender finalmente como ele funcionava, porque eu fui ver que tudo que tinha no WordPress eu fazia nos meus sistemas. Então, tudo que eu estava fazendo em todo o projeto do zero, eu tinha pronto com o WordPress e com o Joomla, por exemplo. Na real, o Joomla foi o primeiro sistema que eu comecei, o primeiro CMS que eu comecei trabalhando assim em larga escala. Foi o Joomla, e depois veio o WordPress. E com o Joomla eu fui percebendo isso também. Tipo, tudo que eu fazia, tinha CMS que eu tinha feito há 6 ou 7 anos atrás, que estava funcionando até ano passado ainda, e que quando eu parei para analisar, era basicamente eu tinha refeito um Joomla da vida. Então, por que eu vou refazer um sistema toda vez para programar um site se eu tenho um CMS que me dá 80% de tudo que eu preciso pronto, né? Então, muitas vezes quem reclama, quem fala que é ruim, geralmente é porque não teve um bom relacionamento, ele não soube utilizar a ferramenta muito bem. Se você dominar realmente as ferramentas, você vai ver que você consegue fazer muita coisa nela. Tem gente que vai falar que o WordPress não foi feito para loja virtual, o WordPress não foi feito para portal, o WordPress foi feito só para fazer blog pessoal. Só que eu já vi tudo quanto é tipo de sistema em WordPress. Alguns implementados de forma bem ruim, outros implementados de forma espetacular. Então, vai depender do desenvolvedor, do desprendimento que ele tem com certos padrões impostos pelos gurus do mercado, né? Porque se um cara muito foda, um programador muito foda, chega lá e fala que o WordPress não vale nada, todo mundo vai achar que não vale só porque o cara falou, sem sequer tentar fazer alguma coisa. Por mais que eu admire certos caras dentro desse universo da tecnologia e de programação, eu jamais levo uma opinião como uma verdade absoluta. Ou eu testo e vejo na prática se aquilo faz sentido ou não, ou eu vou duvidar o tempo todo daquela pessoa, não importa quem seja. Então, a gente tem que parar de levar certas coisas com certo absolutismo, porque senão daqui a pouco tudo vai virar JavaScript, por exemplo. Se a gente fosse levar em consideração o que a maioria das pessoas dizem, JavaScript está aí bombando. Mas ainda assim o PHP está dominando a internet ainda. Então é preciso analisar, então, bom senso de saber absorver opiniões ao invés de colocar elas como uma verdade absoluta. Basicamente era isso que eu queria falar, essa questão do WordPress, do CMS em geral, né? Tem vários CMS bons, tem várias lojas usando o OpenCart, o WooCommerce, Magento, e criando sistemas incríveis. Se eu não me engano, a Saraiva, por exemplo, a Saraiva usa o Magento, ou pelo menos usava até o ano passado, se eu não me engano, usava Magento como plataforma de venda. Então são sites grandes que usam o CMS. E muitas vezes você usa até o CMS sem saber que está usando e nem percebe, porque o trabalho foi muito bem feito, né? A pessoa que fez realmente dominava aquela ferramenta. Esse é o diferencial de quem fala mal e de quem fala bem de uma ferramenta. Se você não domina, é óbvio que você vai achar que ela não serve, que ela não presta, que ela é ruim. Mas não é questão da ferramenta, é questão, se você não sabe utilizar uma faca, você vai achar que a faca não sabe cortar, mas a faca pode ser a faca mais afiada do mundo. Se você usar ela de forma errada, não vai adiantar, você não vai conseguir cortar. Então é basicamente isso que a gente tem que ver, né? Será que eu realmente estou dominando essa ferramenta a ponto de saber se ela é boa ou se é ruim? Ou só estou falando isso porque eu não sei mexer com a ferramenta, né? Que eu estou preso em um paradigma, que eu estou preso em uma verdade absoluta, onde a tal ferramenta não é boa. Então, isso que a gente tem que rever, às vezes, nossos conceitos para poder trabalhar de uma forma mais eficaz, muitas vezes. Se eu tivesse utilizado o WordPress, por exemplo, desde lá no começo da
na minha carreira, hoje eu poderia estar muito mais, né, ser muito mais expert em WordPress. Só tem 5 anos, mas que eu estou utilizando o WordPress de fato todos os dias, mas eu já consigo desenvolver plugins, usar API REST, então eu consigo já dominar num nível bem grande o WordPress. Só que eu poderia ter poupado muito do meu tempo se eu, ao invés de ficar fazendo lá todos os meus frameworks, todos os meus CMS do zero, toda vez que ia fazer um site, se eu tivesse utilizado um CMS como o Joomla ou o WordPress, por exemplo. Então fica a dica aí para quem está começando, ou para quem é, principalmente para quem já é pleno sênior e já tem suas verdades cravadas ali na cabeça, às vezes vale a pena dar uma variada ali para a gente absorver um conhecimento diferente, aumentar o nosso leque de serviços a serem oferecidos. Valeu, deixa aí o teu like, o teu comentário, e se tiver sugestão de vídeo, deixa aí também que eu faça um vídeo aí sobre o que você acha interessante.